Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço. Eu sou o psicólogo Samuel Emerick e nesse vídeo a gente vai falar sobre a primeira parte do livro Luto é outra palavra para se falar de amor, do Rodrigo Luz. 5 formas de honrar a vida de quem vai e de quem fica após uma perda. Então, esse vídeo vai ser sobre até a página 24 do livro, tá bom? Antes de começar o primeiro capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, vamos falar também sobre o prólogo e sobre essas ideias iniciais do livro, refletindo também um pouquinho sobre o luto. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui também na descrição um link para você ter acesso ao PDF também dessa aula, tá bom? Então, vamos lá iniciar o nosso primeiro momento sobre esse livro. Então, assim, sobre a ficha técnica do livro, né, o título eu já falei para vocês, é do autor Rodrigo Luz. Ele está inserido na categoria de assuntos de autoajuda, de comportamento, crescimento interior, psicologia e psicoterapia. Então, assim, é um livro sobre esses temas, falando sobre o luto também. Ele tem 112 páginas, para você que tem curiosidade e ainda não deu uma olhadinha, ele tem 112 páginas, mas é um livro relativamente fininho, assim, ele não é, ele tá meio aberto aqui porque eu acabei lendo bastante, mas, enfim, ele não é tão grosso assim, sabe? Ele dá para ler rapidinho assim, principalmente porque a leitura ela é bem fluida também. Então, assim, o prefácio, ele é da autora Gabriela Caselato, que inclusive tem outros livros que são super interessantes sobre o luto não é reconhecido, né? Então ela vem falar pra gente que a gente precisa conversar sobre o luto, né? E a gente não precisa esconder e nem deve esconder o nosso luto, né? Porque muitas vezes as nossas perdas, os nossos lutos não são reconhecidos, eles são negligenciados, são deslegitimados, né? E que muitas vezes isso significa que nós não teremos o apoio social em relação a essa perda, a esse luto. E aí a gente vai ficar cada vez mais recluso com aquela demanda. Então, ter esse espaço para a gente falar sobre isso é muito importante. Então, é isso que a gente está fazendo aqui também, né? Então, ela também fala que sim, o luto é uma forma de honrar o amor, o amado e a história que os une. Então, acho isso muito bonito, né? Da gente começar a transformar esse conceito do luto, né? Trazendo como se fosse também uma forma de amor, uma forma de honrar esse sentimento que é tão bonito, né? Que às vezes fica muito conturbado com o momento da perda, com outras lembranças, e se a gente não organiza esses sentimentos de uma forma saudável, ele pode acabar prejudicando um pouco a gente, né? Então, em relação ao prólogo, ele o autor coloca assim, de uma forma muito rica, né, de que a dor do luto é a encarnação de um amor que não precisa ir embora, né? E é o resumo da história de vida e a relação com diversas perdas do autor ao longo da sua história também, né? Então, assim, esse prólogo, esse livro como um todo, vai ser essa relação do autor com as perdas que ele teve, com os contatos, com histórias que ele teve também. Então, é muito interessante trazer também esse olhar, né, de alguém que trabalha com essa demanda. Então, eu acho super interessante também. E essa frase, né, que a dor do luto é a encarnação de um amor que não precisa ir embora. Olha só que forte que isso é também, né? Então, assim, a dor está encarnada, ou seja, ela está em nós, de um amor que surgiu, que se perpetuou por tanto tempo, ou então às vezes nem tanto tempo assim, mas com uma intensidade muito grande e que não precisa ir embora. A gente não precisa deixar de sentir esse amor, né, que muitas vezes a gente pode ter esse desejo, né, de que alguém tire essa dor da gente. Então, isso não precisa acontecer. Vamos tentar acolher essa demanda, vamos tentar acolher esses sentimentos, entender, ressignificar isso tudo, por mais difícil que seja, né? E aí ele coloca também uma citação que eu vou até ler aqui no livro para vocês, que ele fala assim: as pessoas mais bonitas que conhecemos são aquelas que conheceram o sofrimento, conheceram a derrota, conheceram o esforço, conheceram a perda e encontraram seu caminho para fora das profundezas.
Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as enche de compaixão, gentileza e uma profunda preocupação amorosa. Pessoas bonitas não acontecem por acaso. E essa é uma citação da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma expoente no assunto de luto, de cuidados paliativos, sobre a morte, sobre o morrer também. Então acho muito poderoso isso que ela fala, né, que pessoas bonitas não acontecem por acaso. E aqui, obviamente, a gente não está falando da beleza exterior. Nós estamos falando sobre essa beleza de olhar o mundo com outros olhos, né, de talvez conseguir ressignificar, de talvez superar os desafios, e aí a gente vê talvez um lado diferente da vida. Outra parte também interessante do livro fala que alguns enlutados poderão encontrar desafios adicionais para cuidar do coração partido, precisando de mais tempo para poder dedicar ao próprio luto, mas deverão saber que não há nada de errado com eles. Não tem dentro de si nada que precise ser consertado. O que existe é apenas uma dor que precisa ser abraçada com compaixão ilimitada. Então, o que que isso quer dizer para a gente? De que não tem nada de errado em sentir o luto, em passar pelo luto. Algumas perdas vão exigir da gente um pouco mais de demanda interna, um pouco mais de trabalho interno mesmo com os nossos sentimentos, os pensamentos, as lembranças, as emoções desconfortáveis. Porém, embora seja muito difícil, não há nada de errado. Tá tudo bem sentir isso tudo, né? Então, assim, a gente não lutar contra esses sentimentos pode ser um primeiro passo para a gente poder mudar a nossa visão em relação a eles, principalmente quando a gente está falando sobre o luto e sobre as perdas, né? Não é a gente minimizar o que está acontecendo, mas é a gente entender que a gente consegue lidar com esses sentimentos. Consegue, talvez, com um certo trabalho ali terapêutico, ou então um trabalho interno, assim, dentro das suas possibilidades, trabalhar todas essas emoções que são tão vastas, assim, tão desconfortáveis mesmo, acho que não tem outra palavra. E é interessante também de que o luto, ele não segue nenhum protocolo, ele não segue as fases de forma linear, né? Então, ao longo do livro também o autor vai trazer alguns conceitos, a gente vai falar sobre uma parte mais conceitual também do luto, mas assim, o luto não tem um protocolo, não tem uma receita de bolo, não tem um certo e um errado. Pode ter uma coisa que pode ser diferente, um pouco mais saudável, um pouco menos patológica, que aí merecemos um pouco mais de atenção realmente. Porém, essa questão do protocolo, da regra, da receita de bolo, a gente não vai lidar com isso dentro desse contexto, tá bom? Então, se você tem essa ideia, é interessante a gente começar a repensar sobre isso. E aí outra parte do livro fala assim, que a sociedade faz de tudo para tentar reprimir a dor, para forçar as pessoas a se esconder do sofrimento, para silenciar com pílulas entorpecentes o lamento de uma mãe enlutada, para forçar a calma e controlar o que não pode e nem deve ser controlado. Então, é interessante como que socialmente a gente tenta cobrir a dor. Por favor, não me mostre a sua dor. Ah, você perdeu alguém? Tudo bem, mas não fique se lamentando muito. Não posta muito nas redes sociais. Não fala muito sobre isso. E aí a gente vai se isolando cada vez mais, cada um com a sua dor. E aí a gente não consegue ter esse movimento de validação mesmo, que é super importante para quando a gente está num momento mais frágil, né? Então, outra parte interessantíssima também desse primeiro momento, ele fala que evitar o luto é colocar à venda o amor numa feira livre, que é uma forma de evitação, que cedo ou tarde cobrará o seu preço. Ou seja, evitando o luto, a gente também vai evitar o amor, evitar entrar em contato com uma parte da história que também foi bonita, que também faz parte da lembrança, não só o luto, não só
a dor da perda, mas também sobre todo o significado que isso tem, né. E aí ele faz essa analogia, né, que é colocar à venda o amor numa feira livre, é muito interessante. Quando a gente escolhe, talvez, colocar o nosso amor, a nossa história à venda, né, porque a gente não consegue, entrar em contato com ela, a gente fica sempre nesse movimento de esquiva, né, de fugir talvez desse desconforto, né. Eh, e aí ele coloca também que buscaremos formas de salvar o amor do silêncio do esquecimento. Porque é realmente muito triste, né, quando a gente sente que a gente não pode falar sobre a pessoa que a gente perdeu, que a gente não pode, ter lembranças, ou que a gente deve esquecer ou superar isso tudo, né. Isso é muito cruel com uma dor que a gente tem. Então a gente vai trabalhar justamente para poder salvar esse amor que você sente, né. E aqui a gente vai, encerrando esse primeiro vídeo com essa citação também que ele coloca: "Precisamos devolver às pessoas a confiança de que darão conta de seguir com a vida, ainda que a dor nunca se vá. Alguns corações nunca saram por completo, e mesmo assim podem conhecer a força e a beleza da vida olhando para a própria imagem refletida no espelho da alma." Então, eu não vou nem me alongar muito nessa citação, porque ela é muito bonita. Eu peço para que você volte o vídeo, para que você escute com atenção e com cuidado e com respeito que isso tudo merece, tá bom? Então, a gente fica por aqui nesse primeiro capítulo. Quero que vocês contem nos comentários o que vocês acharam, se essa parte do livro também trouxe reflexões para vocês. E é isso. Então, fico aqui no aguardo do feedback de vocês e a gente se vê então na próxima parte, tá bom? Então, para o nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre da página 25 até a página 36, tá bom? Essa parte, a natureza do amor dá a cor do luto, tá bom? Nós vamos falar sobre essa parte no próximo vídeo. Então, é isso. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.